Boa noite, conectados na saúde. Meu nome é Luana Pacheco. Nós estamos no podcast Conexão Saúde Minas, um podcast que vem com um propósito de entregar valor em conhecimento na área de saúde. Hoje nós estamos com uma pessoa super especial que eu já vou falar para vocês quem é. E eu quero abrir essa noite agradecendo muito por tudo que a gente vem construindo até aqui, por toda essa trajetória, pelas pessoas que já passaram por aqui. Dizer que tem projetos que vêm pela frente, onde a gente ainda vai movimentar bastante, tanto quem já passou por aqui, quanto quem está chegando, quanto os nossos novos convidados, as pessoas que vêm para contar um pouquinho da sua área e trazer conhecimento para você. Eu sendo enfermeira, eu sendo enfermeira, apesar de estar na área de saúde, eu tenho inúmeras curiosidades e a minha intenção é trazer para vocês de uma forma clara, acessível, prática e que vocês consigam compreender o mundo da área de saúde, principalmente com segurança clínica. Então, quando a gente escolhe um convidado, a gente escolhe a dedo pensando principalmente na segurança assistencial, para que vocês tenham acesso à informação de pessoas que sabem o que fazem com segurança clínica de forma a garantir qualidade técnica e contribuir para a saúde da nossa população. Então, tendo dito isto, eu quero falar para vocês hoje um pouquinho do nosso convidado, que é o Dr. André Oliveira. O Dr. André é médico cirurgião plástico e é um médico que, além de estar ganhando espaço no mercado não só de Uberlândia, de Minas Gerais, mas do Brasil, ele foi considerado entre os três melhores médicos do país. Depois ele vai contar aqui pra gente dentro da cirurgia plástica. E tem um complexo de cirurgia plástica que traz segurança de uma forma holística na avaliação clínica do paciente. E hoje a gente vai falar sobre isso. Falar sobre beleza é muito gostoso, a gente fica muito curioso para saber os detalhes. Doutor André, seja muito bem-vindo. Eu queria que você se sentisse em casa. É um bate-papo mais informal para que as pessoas que têm acesso à informação, o público, as pessoas que não são da área também consigam compreender esse mundo, né, da cirurgia, que a gente tem tanta vontade, tanto interesse, mas às vezes tem dúvida. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala quem é você, para que o pessoal possa te conhecer. Boa noite a todos, boa noite aí aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Primeiro queria agradecer ao convite, Luana, por estar aqui, principalmente esse podcast já é de muito sucesso, que fala muito Que sobre bom. saúde, que fala também sobre muito a parte do empreendedorismo. Então, estou muito feliz pelo convite e por estar aqui, por contribuir também com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, sobre a transformação que a cirurgia plástica faz na vida dos nossos pacientes. Então, espero contribuir com vocês para levar um pouco de conhecimento e transformar esses anseios, esses medos, que até a Luana estava me relatando aqui um pouquinho, em coragem para estar realizando hoje uma cirurgia plástica com bastante segurança, que eu tenho certeza que o poder transformador que ela tem na vida de vocês é imensurável. Ai, com certeza. Então, eu vou me apresentar, eu sou médico, cirurgião plástico, eu nasci em Patrocínio, que é a cidade aqui do Ah, que interior, legal. fui criado lá, e aí trabalhava na roça com meu pai na fazenda, e aí com 16, 17 anos, aquela vida muito difícil ali, eu falo que Deus coloca o chão pra gente e a gente vai. Que E legal. aí tive pessoas que me orientaram, por que você não tenta fazer medicina? Pessoas mais próximas, que eu já estava ali. Primeiro, eu falo que a gente tem que ter a identificação, né? Então eu identifiquei que eu não queria aquilo para mim. Falei, olha, eu Uhum. quero uma vida de mais prosperidade, acho que eu consigo mais. E aí eu sabia que aquilo ali não era o mente para mim. E fui buscar a minha identidade, meu propósito. Eu acho que aí Deus coloca as pessoas na vida da gente e me mostrou o caminho assim, ó, por que você não tenta fazer medicina? E eu comecei a pesquisar e ver programas de cirurgia plástica, e na hora que eu vi as pessoas sendo transformadas pela cirurgia plástica, chorando, vendo os resultados, falei, me identifiquei, é isso que eu quero. E aí me dediquei totalmente, mudei aqui para Uberlândia para fazer cursinho, então me formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia Que em legal, 2012, bacana. fiz a minha residência em cirurgia geral em Uberaba, no FMTM, depois voltei para Uberlândia, fiz minha cirurgia plástica residência aqui, depois fiz minhas especializações no Albert Einstein, em cosmetria,
no IFPTANGUI também, no Rio de Janeiro, e agora também estou fazendo Sensacional. a parte de nutrologia no Einstein novamente. Uau. Então, assim, acho que a gente nunca para a gente sempre estar Nossa. entregando o melhor para nossos pacientes, sempre questão de tecnologias, técnicas e também de conhecimento. Sou pai do Lorenzinho, que tem 1 ano e 6 meses, sou casado com a Bruna Guimarães, que é minha esposa, há 6 anos estamos juntos, que eu falo que é meu braço direito e é a base lá de casa. Amo muito a Família minha família. maravilhosa. Sim. Inclusive veio aqui, né, a Bruna. Para nós é uma honra imensa, né, receber vocês. E você hoje aqui com a gente, eu não tinha consciência ainda de tamanho, li muito sobre você, mas um currículo muito extenso, né, em universidades e instituições de referência no país. Então, Universidade Federal de Uberlândia, Albert Einstein, são realmente instituições que trazem segurança clínica, né, que tem um foco muito grande aí em segurança assistencial. Queria que a gente começasse falando, doutor André, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa conquista do top 3. Eu vi isso lá na sua página, dei uma olhadinha, né, para conhecer um pouquinho mais sobre você e localizei que você foi considerado um dos melhores, né, cirurgiões no Brasil. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. É, Como que foi essa conquista? Na verdade, a gente fica assim, até muito lisonjeado com essa premiação. Ainda mais a gente aqui de Uberlândia, interior, então hoje a gente vê que a gente consegue atrair pacientes do mundo inteiro vindo hoje aqui para o interior de Minas Gerais. Então, algo que a gente achava que era imaginável, algo que era tão longe, hoje a gente vê que é uma realidade. Então, a gente até fala que hoje o Uberlândia virou um turismo É, médico, porque a gente consegue atrair os pacientes não só daqui da região, mas como do mundo inteiro, vem operar hoje aqui com a gente. Então, com pacientes você. do Canadá, pacientes dos Estados Unidos, Portugal, Europa. Então, a gente vê pacientes do mundo inteiro que vêm operar aqui com a gente. Então, a gente fica muito lisonjeado com isso. Primeiro, por confiar no nosso trabalho, de entregar resultado, de confiar totalmente em mim, na minha equipe. Então, fico muito feliz com isso. E eu acho que a grande parte também dessa premiação foi por a gente ter montado o nosso complexo, que é a Unic Med Spa. Então, acho que foi um passo muito grande em relação aos demais, porque hoje a gente fornece ali um ambiente, um complexo, Uhum, pensando na totalidade do paciente. Então, é um ambiente totalmente hoje multidisciplinar, onde a gente pensa não só na cirurgia plástica, mas também na saúde no nosso paciente. Então, hoje ali nós temos toda a parte de estética, desde a parte de harmonização facial, a parte hoje de cirurgia plástica, salão uhum. de beleza, questões de dermatologista, transplante capilar. Então, esse complexo eu acho que foi muito gratificante e foi isso que contribuiu para a gente ter essa Interessante. premiação. Inclusive, esse ano tem uma nova premiação, vou dar um spoiler aí, mas vou deixar uma surpresinha no final do ano. Ah, que legal. Então, vou estar falando depois para vocês para mostrar que hoje aqui em Uberlândia nós somos referência em cirurgia plástica, então isso é muito bom e para ver que a gente hoje o pessoal não precisa ir mais para São Paulo, não precisa ir mais para o Rio de Janeiro, pelo contrário, os pessoal estão saindo dessas cidades e vindo operar aqui com a gente em Uberlândia. Então isso é muito bom para a gente. Muito, muito maravilhoso isso. Falar pra gente que tem pessoas que se formaram aqui, que são referências na região e que se tornaram não só referências na região, mas referências nacionais, eu acho que é de extrema importância, né? A gente vem falando não só da área de cirurgia plástica que a gente vai falar hoje, mas de forma geral. Quantos profissionais a gente tem valiosos na nossa região e antigamente tinha muito isso, né? Ah, vou fazer cirurgia lá em Belo Horizonte, vou fazer cirurgia lá em São Paulo. Esses dias a doutora Mariane Tarabal também do da rede Mater Dei comentou a mesma coisa. Hoje a gente tem uma rede que tem uma padronização. E aí agora você trazendo isso, né, falando sobre a Unic, que é um complexo que é voltado só para cirurgia plástica, para tratamento de beleza, tratamento da área de estética, de uma forma holística, isso traz uma segurança muito grande, porque a gente entende que o paciente está sendo avaliado de ponta a ponta, né? E eu, falando disso, dessa questão holística, da integralidade do ser humano, eu também notei que você comentou que tem termos muito recentes, né, falando sobre a forma de abordar a cirurgia plástica de forma holística e de forma integral, né, na integralidade. Como que funciona essa avaliação, doutor André?
Então, na verdade, são termos muito novos hoje no mercado e muitos pacientes ainda não sabem e tem muita dúvida sobre, mas isso é uma dor que eu já tinha há um tempo, de sempre entregar o melhor para o paciente. Então, muitas vezes, a gente fazia uma cirurgia plástica e ainda faltava algum detalhezinho, faltava uma coisa para o paciente ficar mais satisfeito. O paciente falava assim, nossa, mas podia melhorar aquilo. E a gente não sabia o que estava faltando até então, Uhum. porque a gente não tinha essa visão sistêmica. Então, a gente saiu da universidade, ia só operar o paciente. Então, chegava, ó, essa cirurgia. E a gente não tinha aquela visão mais abrangente do paciente. E com os feedbacks, eu fui vendo essa necessidade da gente abordar o paciente de uma forma mais sistema para entregar o melhor para o paciente. Então, quando a gente fala hoje em cirurgia plástica funcional e integrativa, e de uma forma também holística, é a gente avaliar o paciente como um todo, para a gente entregar o melhor resultado para ele e também de uma forma com maior segurança para o nosso paciente. E com isso, consequentemente, a gente melhorou e muito nossos A resultados satisfação. cirúrgicos e além da satisfação do paciente. Então, isso hoje eu não consigo mais ver a cirurgia plástica para entregar um bom resultado sem fazer essa avaliação sistema. Porque se a gente não fazer essa avaliação, a gente não vai entregar uma cirurgia plástica com uma boa cicatrização, com um bom resultado e até mesmo a qualidade de vida e a saúde do paciente. Então, Uhum. hoje, a cirurgia plástica, eu falo que ela para entregar um bom resultado, além de o cirurgião tem que dominar todas as técnicas e todas as tecnologias, ele também tem que fazer uma avaliação sistêmica para preparar esse paciente para entregar um bom resultado para ele. Essa avaliação sistêmica inclui uma boa conversa com a pessoa? Começa daí, como que funcionaria aí para quem não é da área entender assim um pouquinho mais? Como é que funcionava antigamente? Então, antigamente, o cirurgião plástico fazia basicamente uma anamnese, que era somente uma consulta ali, fazia uma anamnese detalhada com exame físico, perguntas e pedia alguns exames ali de segurança para a cirurgia plástica. Mas Uhum. era basicamente isso. Hoje, o que que mudou? Essa avaliação sistêmica. Primeiro, o paciente já chega hoje comigo já com todos os exames laboratoriais e funcionais que a gente pede para a gente ver o nível de inflamação, o nível de gordura visceral desse paciente. E aí, na clínica, a gente também vai pedir outros exames, como a bioimpedância. Então, a gente usa hoje a Balance Body, que ela tem uma precisão de 99% para a gente ver a constituição corporal do paciente. Uhum. Então, ali, eu vou saber como é que está essa constituição. Se o paciente tem mais gordura visceral, se é gordura mais subcutânea, como é que está a parte de massa muscular. E junto com os exames de sangue que a gente pede antes do paciente, a gente tem uma visão como que está esse paciente de uma forma sistêmica e integrada. Vamos supor, esse paciente ele está inflamado, esse Uhum. paciente está com hemoglobina glicada mais alta, que vai me prejudicar ali na questão da cicatrização, que Cicatrização. vai me prejudicar mais ter um edema maior, ter uma questão de um seroma no pós-operatório. Então, hoje, a gente consegue fazer essa avaliação sistêmica no nosso paciente através desses equipamentos e também desses exames, e aí sim a gente consegue fazer um planejamento para a gente entregar uma boa cirurgia plástica, um bom resultado, porque eu falo que hoje não é somente a técnica e as tecnologias, isso já é o básico que o cirurgião plástico tem que ter, mas hoje ele também tem que ter essa visão sistêmica para a gente fazer protocolos, para a gente entregar um bom Sensacional. resultado. Sensacional. Então, quer dizer, vocês fazem todo um preparo para que os exames estejam dentro do padrão correto, né? Para que não cause nenhuma alteração clínica no pós-operatório. Depois só que é feito esse tratamento, esses ajustes aí de exames laboratoriais e todo esse preparo desse paciente, é que ele realmente está pronto para ir para a cirurgia, é isso? Justamente. Então, para você ter noção, hoje, a maioria dos pacientes que chega para a gente não está pronto para cirurgia plástica. Uhum. Então, a maioria que vai na consulta não está pronto para operar na semana que vem. A Tem um maioria nós temos preparo. que preparar para cirurgia plástica. Eu até brinco, quando eu vejo que tem uma preparada, eu falo, ó, é rara. Porque hoje a maioria das pessoas estão com obesidade. A Uhum. maioria da população está sedentária. A maioria da população está muito inflamada. Então, esse paciente ele tem que ser preparado para ele ter um bom resultado cirúrgico. Porque Uhum. não adianta você ir lá e entregar hoje a melhor tecnologia, a melhor técnica inovadora que existe no Se mundo, ele não fizer a parte dele se o também. paciente não estiver bem. Uhum. Então, isso é que é a avaliação sistêmica. E era esse gatilho que antes a gente não sabia porque você entregava a melhor técnica, você tinha a melhor tecnologia que tem no mercado, e mesmo assim o paciente ainda não estava com um resultado tão bom como ele queria.
Por quê? Porque o paciente não estava bem preparado. Perfeito. Então, Isso é hoje a gente incrível. consegue preparar bem o paciente para entregar esse resultado de acordo com a sua expectativa. Resumidamente, gente, isso é tão sensacional que isso previne intercorrência. Isso é um protocolo de segurança Com assistencial. certeza. Então, além de a gente ter hoje um melhor resultado, a gente tem muito mais segurança para realizar uma cirurgia plástica, porque você vai diminuir muito os níveis de intercorrências de sangramentos, de seromas, de infecção, deficiência, porque o paciente vai estar mais preparado para a O cirurgia corpo plástica. tá Eu até falo, desintoxicado. Né? você vai fazer uma maratona, que é uma cirurgia plástica, você tem que estar preparado para fazer essa maratona. E é isso que a gente faz hoje com o paciente. Então, quer dizer, você prepara o corpo para ter a melhor resposta clínica. E aí isso inclui toda, além, por exemplo, da perda de peso, um preparo de vitaminas, de suplementação, um preparo de revisar a alimentação, o estilo de vida. Como que seria isso? Então, Na prática, na falando. prática, como que funciona? A gente faz essa avaliação sistêmica hoje do paciente, através de exames laboratoriais e da biopedância e da anamnese. Se tiver alterado, Se tiver alterado, nós iniciamos já os protocolos de imediato. Então, nós temos vários protocolos. Temos protocolos que pode ser com soroterapia. Então, hoje nós temos reposição de vitaminas, uhum, a parte hormonal de implantes hormonais também, que muitas vezes o paciente está olha, com a testosterona baixa, cortisol muito alto. Então a gente tem a parte também de implantes hormonais. Temos o nutricionista, o nutrólogo hoje dentro da nossa equipe, que a gente vai fazer essa preparação antes do paciente para depois realizar a cirurgia plástica. E aí, na anamnese, muitas vezes o paciente dorme mal. Então, o paciente não está tendo um bom sono, o intestino não está funcionando direito. Então, a gente vai melhorar toda essa forma sistêmica do paciente para entregar um bom resultado para ele. Então, muitas vezes a gente fala que hoje a cirurgia plástica, ela é um processo, são é etapas, um trabalho em equipe, né, doutor André? com E certeza. aí, para desmistificar, a gente falou muito que ia falar de mitos e verdades, né? Para fazer cirurgia plástica, a cirurgia resolve o excesso de peso? Não, cirurgia plástica não é para emagrecimento. Então, isso aí tem que ficar muito bem claro que cirurgia plástica não é para emagrecer nenhum paciente. Cirurgia plástica, principalmente hoje, contorno corporal, como lipo, HD, abdominoplastia, é para contorno corporal. O que vai emagrecer o paciente e desinflamar é essa Esse preparação que a preparo. gente faz antes com o paciente. E muitas vezes, além da parte de dieta, atividade física, nós usamos medicamentos para a gente perder peso nesse paciente. Potencializar. Então, quando o Uhum. paciente hoje chega em mim, que está com obesidade, que está com sobrepeso, nós vamos fazer essa preparação de emagrecimento com medicamento. Então, a gente Interessante. usa a parte da atividade física, é fundamental. A gente entra com uma dieta hoje, com nutricionista, uma dieta mais cetogênica, uma dieta low carb, para a gente perder mais gordura desse paciente e medicamento. Aí sim, a gente emagreceu esse paciente para estar realizando a cirurgia de contorno corporal. Perfeito. Doutora André, a gente está falando muito de cirurgia corporal, né? Você realiza outros tipos de cirurgia também, além da corporal? Sim, Quais uma, são as cirurgias que a gente consegue encontrar lá no seu consultório, né? Na hoje nós clínica? falamos muito de cirurgia de contorno corporal porque é o carro-chefe da cirurgia plástica. Hoje o Brasil é o maior país, primeiro país no mundo em fazer cirurgias plásticas e a Uau. grande campeã é a parte de contorno corporal. Mas Uhum. também uma das minhas especialidades, a minha pós-graduação, é em cirurgias de face. Então faço muito rinoplastia, cirurgia das pálpebras, cirurgia de lift facial. Então fazemos também completo. A única parte que hoje que eu não faço é a parte mais de transplante capilar, que nós temos um especialista no nosso complexo que faz essa parte de transplante Ai, que capilar. legal. Então é um trabalho realmente aí que você tem outros médicos parceiros para poder contar, né? Antes da gente começar, que a gente estava falando um pouco do tratamento, do pós-operatório, tem toda uma equipe, né? Também para o pós-operatório, no preparo, no pré-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório você tem um corpo clínico ali de parceiros que te apoiam tanto na avaliação, né, quanto que é o pré, que é isso tudo que você falou, né, que tem os nutricionistas, se precisar entrar com algum preparo, e no pós, se você precisar acionar, você tem seus parceiros. Hoje, aonde que você opera, como que funcionam essas parcerias? No sentido da segurança assistencial. Sim. É importante a gente falar isso porque, igual a gente está falando hoje,
para a gente garantir um bom resultado na cirurgia plástica, eu falo que é o tripé, né? É a preparação pré-operatória desse paciente, por isso que a gente tem hoje uma equipe multidisciplinar antes da cirurgia, para a gente preparar melhor esse paciente. Uhum. O ato operatório, que é a cirurgia em si. A cirurgia hoje, nós entregamos hoje o que há de melhor no mundo da cirurgia plástica, como tanto em técnicas como em tecnologias. O ato operatório em si, ele tem que ser feito em hospital. As Uhum. cirurgias de pequeno porte, cirurgias pequenas, claro, com anestesia local, fazemos lá na clínica, mas cirurgias maiores 100% em hospital. Hospital. Operamos em 3 hospitais aqui na cidade de Uberlândia, todos com equipe de anestesista muito bem preparado, todo o suporte necessário. E Uhum. lembrar aqui também que o pós-operatório, ele também é uma parte importantíssima para a gente entregar um bom resultado, porque não adianta você fazer a preparação, fazer a cirurgia plástica mais linda, mas se o paciente não fizer um pós-operatório bem feito, não vai entregar um bom resultado. Uhum. Então, isso era uma dor que eu tinha antes de criar a minha equipe, porque eu encaminhava muito pacientes de outras cidades, e que não faziam um pós-operatório tão bem feito, prejudicava muito o resultado. Então, hoje nós temos uma equipe no nosso complexo de especialista em pós-operatório, com fisioterapeuta dermatofuncional, equipe de enfermagem preparada, equipe de esteticista. Inclusive, nós temos um curso, chama o Método 3R, somente de pós-operatório, onde nós treinamos também outras Curso profissionais de profissional. outras cidades para estar fazendo no nossos pacientes de outras cidades, para Olha, entregar o que que a gente legal. entrega aqui. Porque era uma dor que a gente tinha, pacientes de outras cidades, que 80% dos nossos pacientes são de outras cidades, a paciente muitas vezes chegava com seroma, ali, fibrose, porque o profissional que estava fazendo não tinha uma capacitação ou não lidava com o dia a dia com os pós-operatório de cirurgia plástica. Então, hoje a gente treina os profissionais também de outras cidades para Para ver. estar entregando esse resultado que a gente entrega aqui também. Sensacional. Então, por exemplo, se eu sou lá de patrocínio, quero operar aqui, meu fisioterapeuta que vai cuidar de mim não tiver vínculo com a sua equipe, vocês dão um suporte para que o resultado saia o mais perfeito possível. Justamente. Então, a gente pode treinar esse profissional de outra cidade, patrocínio, Patos. Então, hoje a gente tem esse curso. Inclusive, é um método único, é um método exclusivo, chama método 3R, justamente porque a gente fala que o pós-operatório hoje não é somente uma drenagem. Então, muitas pessoas, vou fazer somente uma drenagem. Não, você vai fazer Não. uma reabilitação que inclui a parte de remodelamento, que é a parte da drenagem, mas inclui também a parte hoje de reabilitar esse paciente. Por isso que a gente faz muito soroterapia no É a resposta pós-operatório, clínica, né? hidratação, vitaminas, e a parte também da regeneração para ter uma boa cicatrização. A gente usa hoje ozônio, usa laser, cama hiperbárica. Isso tudo para a gente garantir um bom resultado para o paciente. Perfeito. Você estava me explicando na questão de face, você utiliza o endolaser para realizar lifting facial, tratamento de papada, que é como se fosse uma cirurgia sem corte, é isso? Justamente. Hoje a parte das cirurgias plásticas faciais evoluiu muito. Eu acho que uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos foram os Hum. procedimentos faciais na cirurgia plástica e na cirurgia também, hoje que a gente fala estética. Antigamente a gente falava que era grandes cirurgiões, grandes cortes, então eram cicatrizes maiores. Hoje não. Hoje a gente fala que grandes cirurgiões, cicatrizes mínimas. Olha. Então, hoje os procedimentos minimamente invasivos, principalmente em fase, são o que mais domina. Então, hoje Uhum. está cada vez mais raro o paciente procurar para fazer um lift facial. Hoje o paciente ele começa fazendo um botox, começa fazendo um preenchimento, que ele já vai preparando muito a pele, e aí depois ele pode fazer as tecnologias como ultraform, que é aquele também um mini lift não cirúrgico, né, que vai Sim. tracionar a pele através do ultrassom microfocado, e tem hoje o lançamento, o último, que é o endolaser, né? Então o Uhum. endolaser ela é um laser que entra dentro ali debaixo da pele somente com uma fibra, ou seja, nem faz corte no paciente, e esse laser ele vai queimar um pouco a gordura e vai fazer provocar o estímulo de colágeno. Então, vai tracionar a pele, vai levantar aquela flacidez que já está tanto no terço médio como inferior, também na região do pescoço, de uma forma simulando uma cirurgia sem ser uma cirurgia. Então, ele é sensacional, é um dos queridinhos aí das pacientes Que legal. e com certeza é uma tecnologia que veio para ficar. A gente que é mulher adora, né, gente? Fica aqui só sonhando. Tem homens e mulheres assistindo, mas a gente que é mulher adora, né, saber. Esse endolaser, tanto o endolaser quanto as outras tecnologias que vocês usam, é o mesmo protocolo, o mesmo processo. Vocês também fazem todo esse preparo do da avaliação prévia, da realização do procedimento e do pós,
para evitar complicações, por exemplo, como uma trombose, um tromboembolismo, tem todo esse, em qualquer tipo de protocolo, em qualquer tipo de atendimento, vocês fazem esse processo. Sim, todo procedimento cirúrgico ou minimamente invasivo, ele vai seguir os mesmos protocolos hoje que a gente tem de segurança para o paciente. Então, todo paciente ele vai passar ali por uma anamnese bem detalhada com o profissional, seja comigo, seja pelo profissional de harmonização facial ou com outros cirurgiões. E também nós temos todos os protocolos de pós-operatório, com a nossa equipe específica de pós-operatório, para evitar de ter uma infecção, de ter uma trombose. Então, todos os procedimentos que são feitos na clínica, eles seguem rigorosamente os protocolos de segurança e proteção para o paciente. Uma das perguntas que o pessoal fez, que a gente divulgou bastante que você viria, foi o tempo médio de recuperação. Como que funciona o tempo médio de recuperação no pós-operatório para uma cirurgia de abdominoplastia e uma cirurgia aí de prótese de silicone ou mamoplastia? Ou Ó, depende de cada organismo? lógico que o pós-operatório ele também é individualizado de cada paciente, mas de uma forma geral a gente pode falar que a cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos. Então, antigamente a gente era acostumado a ouvir pacientes falar que ficava 3 meses sem fazer nada, que ficava ali 3 meses sem ir na academia, porque tinha um pós-operatório muito rigoroso. E hoje, com essas tecnologias mais modernas, que são menos invasivas para o paciente, provoca menos trauma no organismo do paciente, o paciente vai ter menos sangramento, menos inchaço e todo esse protocolo de pós-operatório com ozônio, cama hiperbárica, drenagens do método 3R, propicia o paciente hoje voltar muito rápido às suas atividades. Então, Aham. para vocês terem uma noção, a maior cirurgia da cirurgia plástica é a Mummy Makeover, né? Que é a cirurgia da mamãe. Ou seja, nessa cirurgia, a gente faz os 3 atos operatórios num só. Então, fazer uma mastopexia, abdominoplastia, mais a lipo HD. Aham. Antigamente, o paciente ficava 3 meses afastado das suas atividades Sim. laborais, de trabalho e até mesmo das atividades físicas. Uhum. Hoje, para vocês terem noção, com essa cirurgia, o paciente com 2, 3 semanas ele volta para sua rotina. Ele volta Olha até só. mesmo para fazer atividade física com 3 semanas. Olha só. Então, hoje, a recuperação é muito rápida do paciente. Até mesmo na cirurgia das mamas, a técnica mais moderna na colocação de prótese de silicone chama técnica de R24R, ou seja, em 24 horas o paciente volta às suas atividades, de levantar o braço, dirigir e até pegar peso de Uau. 15 quilos. Então, Então, hoje a recuperação do paciente ela é muito rápida porque a gente fala também que é tempos modernos, da mulher moderna. A mulher hoje não pode ficar parada. a técnica é diferente. São técnicas diferentes para propiciar esse paciente voltar mais rápido à sua rotina. Uhum. Muito bacana. Doutor André, e uma pergunta que eu adorei aqui, que muito possivelmente você se depara com isso. Normalmente, quem é apaixonado aí pela área de estética, beleza, a gente encontra tanto pessoas que querem realmente realizar um sonho, fazer um tratamento, cuidar ali de algum problema real, mas também a gente encontra pessoas com distorção de imagem ou com uma expectativa ali meio que fora da realidade em relação à resposta do procedimento. Teve uma pessoa que perguntou como que você trata isso hoje, né? A expectativa quando tem uma distorção de imagem, que às vezes você consegue perceber que talvez até tem ali algum problema emocional, né, ligado, e versus ali a pessoa que realmente precisa do tratamento. Hoje existe uma diferenciação, vocês cuidam desse aspecto também, ou não, a pessoa quer operar, você opera. Não, na verdade, hoje o que eu vejo no dia a dia no consultório são duas vertentes. Tem aquele paciente que tem a questão da imagem, a distorção da imagem, que é Uhum. o dismorfismo corporal. Então, esse paciente é um paciente muitas vezes que não gosta dele, é um paciente, por mais que o paciente está com depressão, por mais que ele vai fazer a cirurgia plástica mais top do mundo, ele mesmo assim não vai enxergar um resultado e ele vai achar que ela ainda continua feia. Então, Uhum. esse paciente, na verdade, que tem um dismorfismo corporal, ele tem um problema psiquiátrico. Então, Uhum. esse paciente, quando a gente percebe ele na consulta, hoje a gente tem uma psiquiatra na A Bruna nossa equipe. falou, Aí a né? gente encaminha esse paciente para avaliação psiquiátrica, porque na verdade ele tem o que a gente chama de dismorfismo corporal. Uhum. Então, isso aí é uma questão psiquiátrica. Agora, existe o outro perfil de paciente que ele tem uma expectativa
fora da realidade do resultado. Então, vamos dar um exemplo. Chega uma paciente para mim que ela pega e fala assim, olha, eu quero ficar igual a Virgínia. Mas aí você vai ver, ela é sedentária, nunca malhou na vida, não faz uma alimentação saudável e ela quer ter o resultado da Virgínia fazendo somente a cirurgia plástica. Ou seja, ela não vai ter o resultado da Virgínia fazendo somente uma cirurgia plástica. Ou seja, ela tem uma expectativa fora da Fora da realidade do resultado. realidade. Então, quando eu vejo essa paciente, aí o que eu tento? Eu tento alinhar a expectativa dela com o resultado que a cirurgia plástica vai fazer nela. Então, é um perfil diferente do paciente. Quando eu vejo esse paciente, hoje, que eu falo, a maior dificuldade que o cirurgião tem é dependendo de falar isso para o paciente e mostrar que o resultado não depende só da cirurgia plástica. Sim. Ela também depende do paciente e tem que alinhar essa Comportamento. expectativa do paciente com o resultado. Hoje, o maior trabalho que a gente tem hoje no consultório, muito é isso. Então, a paciente ela quer um resultado, muitas vezes porque ela está pagando uma cirurgia plástica, ela fala, eu estou pagando, eu quero o resultado. E aí a gente tem que mostrar, não, o resultado também vai depender de você. E por isso que a gente faz hoje toda essa avaliação de composição corporal, exames, porque eu falo para o paciente, olha, como é que você vai perder a gordura visceral fazendo uma cirurgia plástica? Você não perde a gordura visceral fazendo cirurgia plástica. Tem que Você emagrecer. perde a gordura visceral fazendo a dieta, atividade física, medicamento. Então, por isso que hoje a gente consegue mais alinhar hoje o resultado com a expectativa, porque a gente hoje faz mais essa avaliação sistêmica de uma forma também funcional do paciente. Então, hoje, para mim, ficou mais fácil hoje alinhar a expectativa do paciente, porque a gente faz essa abordagem mais Prévia, sistêmica né? e prévia. Faz esse diagnóstico prévio, esse tratamento mais multidisciplinar, né? Tem alguma contraindicação, algum tipo de, por exemplo, doença pré-existente, né? Doença crônica, não sei, doenças autoimunes, algum tipo de contraindicação que vocês avaliam e falam, não, olha, realmente precisa ter um cuidado redobrado ou talvez um tratamento mais prolongado antes de fazer a cirurgia? Sim, existem contraindicações, que a gente fala que são contraindicações relativas e contraindicações absolutas. Vou dar um exemplo. Se o paciente é um paciente cardiopata que está tomando anticoagulante, é um paciente que não pode fazer uma cirurgia plástica. Nenhum anestesista vai fazer nesse paciente. Então, é uma contraindicação absoluta. Esse paciente ele não pode fazer uma cirurgia pelo risco muito alto. Então, quando é um paciente que chega nesse perfil, a gente fala, você não pode por isso, por isso, por isso. Não vai ser uma cirurgia segura. Agora, existem contraindicações relativas. Vou dar um exemplo. A obesidade é uma contraindicação relativa, porque o paciente com obesidade, a gente fala que é um paciente inflamado. Então, esse paciente ele tem um risco maior de ter seroma, de ter infecção, de ter deiscência. Então, ele até pode fazer, mas ele sabe que ele tem um risco fazer essa cirurgia. Outra contraindicação relativa é o tabagismo. Então, a pessoa que fuma, por exemplo, ela tem um risco maior de ter trombose, um risco maior de ter deiscência. Então, existem as contraindicações relativas e absolutas. Doutor André, e aí, uma das dúvidas que eu acho que, assim, é de todas as mulheres, né? A gente escuta muito falar do pós-operatório em relação ao risco de trombose. Como que é tratado hoje na clínica? Você estava contando sobre algumas tecnologias, além do anticoagulante, que vocês têm um tratamento mais personalizado, bem específico, para prevenir esse tipo de intercorrência. Na verdade, a gente sabe que toda cirurgia plástica ou toda cirurgia também que são cirurgias maiores, né, de 3, 4, 5 horas, tem um risco de trombose, porque o paciente fica acamado, anestesia. Então, toda cirurgia, por segurança, nós fazemos protocolo específico antitrombolítico. Certo. Como é que é esse protocolo? Então, o paciente ele vai usar uma meia durante a cirurgia e pelo menos 10 dias após a cirurgia vai ter que usar uma meia antitrombolítica. Isso é regra 100% dos nossos pacientes. Para os pacientes que são de outra cidade, outro estado, de outro país, a gente orienta também a usar essa meia no voo de volta. Então, a gente fala, ó, você guarda a meia que você vai usar durante o voo. Além da meia, nós usamos também medicamento antitrombolítico. Então, o paciente ou ele vai usar a injeção, que é o Clexane, que é o Versa, que é a noxaparina, pelo menos ali 8 dias. Então, ele usa no dia da cirurgia e usa também durante 8 dias essa injeção justamente para evitar ter o risco menor de trombose. E hoje também tem os anticoagulantes orais, que o paciente pode estar optando.
Em vez dele usar a injeção, vai usar o oral, dependendo até 30 dias. Certo. E além disso, ele vai usar uma bota pneumática, que a gente fala, uma botinha que vai ficar massageando a perna durante o ato operatório. Essa aí eu achei incrível. E também no hospital, Legal. durante a internação, ele vai usar ali 24 horas, justamente para a gente evitar de ter a trombose. Mas o que eu mais falo para o paciente é o seguinte: olha, não adianta você usar meia, usar bota antitrombolítica se você não estiver fazendo o básico. Para você evitar hoje ter trombose, primeira coisa, hidratação. Tem que estar tomando muito líquido o paciente. E segunda coisa, a caminhada. É o que eu falo para o paciente. O nosso segundo coração chama-se panturrilha. Então, todo paciente a gente orienta deambulação precoce. Então, isso é regra já no hospital, o paciente andar, já ir no banheiro, já tá andando no corredor antes da alta de casa. Então, isso aí é um protocolo porque a gente sabe porque o paciente tendo uma deambulação precoce, ele diminui muito o risco de ter trombose. Então, todo o protocolo a gente faz e, além disso, quando a gente vê um paciente que tem um risco maior, vamos supor, um paciente que tem já varizes, que tem um histórico, a gente pede também uma avaliação do cirurgião vascular para estar fazendo um Doppler, para a gente estar tratando caso tenha alguma intercorrência. Um risco maior, né? Bacana. Eu tava falando aqui, pessoal, que eu sou medrosa, né? Eu ando namorando na cirurgia plástica já tem um tempinho. Eu acho que a minha dúvida, mesmo sendo enfermeira, a minha dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Em relação à dor, o que você pode falar aí pro pessoal que morre de medo do pós? Com certeza. Hoje é um anseio da maioria da população e também até do pessoal da área da saúde, né? Medo da cirurgia plástica em relação à dor. Por isso que nós criamos um guia. Então, nós temos um guia lá no meu link da bio do Instagram. Tem um link na bio que é um guia de preparação para cirurgia plástica, transformando vidas. Então, nesse guia, o nosso objetivo é transformar o medo, o anseio em coragem para estar realizando a cirurgia plástica, para mostrar que hoje uma cirurgia plástica ela é muito segura e também o resultado ele é transformador na vida do paciente. Então, o objetivo hoje é retirar esses anseios, esses medos e transformar isso em coragem para estar realizando uma cirurgia plástica com muita segurança. Para você ter noção, que um dos anseios realmente é a questão de dor. Então, praticamente hoje o paciente não queixa de dor no pós-operatório. É muito raro o paciente. Durante a cirurgia tem anestesia, né? Tem anestesia e hoje tem medicamentos muito potentes para dor. Então, hoje, para vocês terem noção, tem um adesivo que a gente prega no paciente no pós-operatório imediato e ele dura uma semana. E ele libera 24 horas remédio para dor. Então, hoje o paciente quase não sente dor. Além disso, hoje, o advento das tecnologias, igual a gente usa na lipo, o ultrassom, a gente fala hoje lipo ultrassônica, que é o Safer, que é o VASE, o Argoplasma, são tecnologias que transformam essa cirurgia menos traumática para o paciente, com menos sangramento e mais rápida. Então, hoje, o paciente diminui muito a dor. Diminui a inflamação, Até né? antigamente, que o pessoal tinha medo de fazer aquela cirurgia da costela, né? Que falava que dava muita dor. Hoje, o paciente não sente dor quando ele faz a cirurgia da costela. Por quê? Porque nós usamos a tecnologia chamada de piezo, que ele é um aparelho tão preciso que ele vai somente no osso. Então, ele vai fazer a fratura no osso, ele não pega músculo, não pega nervo, então o paciente nem tem dor no pós-operatório. Então, o advento das tecnologias também ajudou muito nessa questão analgésica para o paciente. Essa cirurgia é a cirurgia para deixar a cintura fina, né? Nos termos leigos. É isso? Justamente para aquela paciente que a gente fala que é um pouquinho mais quadradinha, que tem a relação cintura e quadril e quer ter uma silhueta mais fina, hoje a gente faz de rotina essa cirurgia chamada de remodelamento de costela minimamente invasiva. Então, antigamente, o paciente precisava retirar a costela, então tinha cicatriz grande, dava muita dor no pós-operatório. Hoje a gente faz essa cirurgia com cicatriz mínima, sem retirar a costela. O paciente ele vai usar um espartilho ali no pós-operatório que ela vai cicatrizando para dentro. Então a gente faz as fraturas nas costelas flutuantes, que é a 12ª, a 11ª e a 10ª, e a gente vai entregar uma silhueta mais fina, mais modelada, até mesmo para aquele paciente que sempre foi a vida inteira quadradinho. Inclusive amanhã eu vou fazer uma paciente assim. Gente, é demais, né? Quebrar a costela nos termos leigos, né? É uma fratura, obviamente, programada, né? Enfim, mas é muita evolução, é muita mudança aí Eu falo que nos últimos 5 anos a cirurgia plástica cresceu que ela não cresceu em 50 anos. Em advento de técnicas mais inovadoras e advento de tecnologias. Então, hoje, uma paciente que falou para mim, doutor, a vida inteira eu fui quadradinho, nunca tive uma cintura fina, meu sonho é fazer isso. Hoje a gente consegue entregar isso para o paciente. Hoje a pessoa fala, doutor, eu quero ter um glúteo
dos meus sonhos, consegue hoje fazer um remodelamento glúteo Que legal. definitivo. Então, a cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos, por isso traz uma maior segurança para o nosso paciente e resultados cada vez mais extraordinários. Sensacional. Doutor André, e aí, falando ainda um pouquinho sobre segurança, que eu adoro falar sobre segurança assistencial, a gente que é medroso, a gente quer saber tudo, né? Medroso. A gente que tem, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu vou dizer que eu sou criteriosa, como a Vanessa que veio aqui disse, falando, Luana, você é criteriosa. Em relação, por mais que a gente faça todo o preparo, né? Realizei todo o preparo ali no pré-operatório, fiz todos os exames, passei com os especialistas, fiz tudo certinho. Ainda assim, ocorreu ali alguma intercorrência, ou a pessoa precisou tratar, ocorreu algo inesperado, né? Precisou tratar uma infecção, precisou de algum suporte maior hoje, por parte da equipe aí de vocês. Como que funciona esse pós-operatório quando tem uma intercorrência? Olha, hoje, como a gente falou, nós temos protocolos muito bem estabelecidos para a gente diminuir cada vez mais esses níveis de intercorrências, porque a gente sabe que a cirurgia plástica, ela é como qualquer outra cirurgia. Hoje eu falo que ela é muito segura, mas ela também não está isenta de É, ter nenhuma complicação. sim. Lógico que hoje as complicações são cada vez mais simples de ser tratada, como uma deiscência, um seroma, uma infecção. E o que que a gente faz hoje para a gente ter de perto o paciente? Hoje, para vocês terem noção, a gente tem um grupo de WhatsApp de cada paciente. Então, o paciente opera. Antes da cirurgia, ele já tem esse grupo junto com o familiar, Olha, junto com ali algum parente próximo, o marido, alguma coisa assim. Para quê? Justamente para a gente não perder time. A gente sabe que o time é importante. uhum, Então, quando o paciente sente qualquer coisa, eu já aciono o grupo. Então, vai estar toda a minha equipe de pós-operatório, administradores, vão estar todo mundo ali para a gente dar o suporte necessário hoje para o nosso paciente. Ah, o paciente teve alguma infecçãozinha? Hoje a gente tem um infectologista que trabalha junto com a gente. Ah, o uhum, paciente precisou de uma avaliação no vascular? Nós temos uma avaliação no vascular junto com a gente. Então, o que eu falo hoje é o tempo, o time, ele é muito importante para tratar. para tratar o paciente, para não deixar transformar numa coisa grande e já tratar de início. Ah, deu uma infecçãozinha, você já entra com a cama hiperbárica, já entra com ozônio ali já de Uhum, imediato, já entra com antibiótico. sei. Hoje a gente consegue fazer receita digital online até para o paciente de outro país, de outro estado. Então, isso hoje a gente diminuiu cada vez mais a questão hoje de complicações, por ter esse paciente mais próximo e mais perto, e isso ajuda muito a ter uma cirurgia com um resultado cada vez melhor para o nosso paciente. Legal. Você falou assim que tem, além da abdominoplastia, da mamoplastia, você faz a cirurgia de glúteo também, né? Essa é nova, essa eu queria saber um pouquinho como que funciona. Ah, com certeza, nós É nova somos. entre aspas, né? A gente vem observando aí um crescimento pela busca do bumbum perfeito. É, Como que é essa cirurgia? com certeza o bumbum perfeito é um dos queridinhos das brasileiras, né? Tanto é Aham. que somos referência no mundo por causa disso, do bumbum brasileiro. Então, uma das técnicas mais divulgadas no mundo era o BBL, né? Que é o Brazilian Butt Lift, que a gente fazia basicamente a remodelação glútea somente com a gordura. Uhum. Então, isso aí foi campeão nas décadas de 80, 90, ainda é um dos procedimentos que a gente mais faz quando a gente faz uma lipoescultura. Então, a gente Certo. aproveita a gordura do paciente e faz o remodelamento glúteo. E hoje a gente usa a técnica mais moderna que chama técnica CIMI. Então, o que é Uhum. essa técnica CIMI? A gente coloca no plano mais profundo dessa gordura para entregar esse glúteo de uma forma mais harmônica, mais natural. Hoje a gente fala de coração invertido, quando a gente faz uma lipoescultura. E tem hoje a grande campeã, que é a bioplastia, que a gente fala que é a remodelação glútea definitiva com PMMA da quarta geração. Então tem 5 anos que eu trabalho com essa técnica, fomos um dos pioneiros no Brasil a usar essa técnica, e a gente usa ultrassom ali para fazer um procedimento guiado, para ter uma maior segurança. E Aham. esse procedimento, o que que é o grande diferencial dele? Ele é feito na clínica, no ambulatório, então não precisa passar por uma cirurgia. E ele, além disso, ele é definitivo. Então, a gordura tem a desvantagem de ter absorção, ele não. Você faz uma vez só e ele é permanente. Fica pra E sempre. além disso, ele é um bioestimulador de colágeno. Então, Ah, ele vai dar forma, ele vai dar volume e ele vai melhorar a qualidade da pele do paciente. Então, hoje é um dos carros-chefe que a gente faz na clínica, um dos é o, mais buscados, que é o bumbum aí definitivo através da bioplastia. o E- bumbum perfeito, no caso.
E para os homens, eu fico curiosa, o que que os homens procuram mais normalmente? Que a mulher a gente fala muito, né? Sim, 80% dos nossos pacientes são mulheres, mas hoje o homem tem cada vez buscado também. Eu falo que os homens estão muito vaidosos. O que os homens mais procuram, principalmente na parte da cirurgia, é a parte hoje da lipogladiador. Então, a Que lipo de alta definição masculina, que a gente faz os gominhos mesmo. Ah, que legal. Inclusive, hoje mesmo atendi um paciente, né? Na verdade, era o retorno de 2 meses, que nós fizemos essa lipo gladiador, fizemos a tecnamila, que é o fechamento da diástase por vídeo nesse paciente. O paciente que tinha aquela barriguinha de chope, aquela barriguinha mais avantajada, hoje está chapada, né? Com essa cirurgia. Então, a lipo Legal. gladiador é uma das mais procuradas masculinas. As cirurgias faciais também de rinoplastia, de pálpebra nos homens também, é uma das que a gente mais faz. E também a parte hoje de transplante capilar. Então faz bastante, tem uma procura muito alta, além da parte também hoje da parte de harmonização facial, né? De Tudo botox, isso preenchimento. faz na Unique mesmo. Justamente. E agora nós estamos com a novidade também de fazer a parte hoje de lente de contato, também a parte odontológica, que em breve será a nossa clínica também, que é Complexo. uma das mais procuradas também. Muito legal. Então é um complexo de ponta a ponta mesmo, né, doutor André? Tem alguma pergunta aí, Caio? Se tiver surgindo pergunta, você me fala, que surgiu 3 perguntas. Surgiram 3 perguntas aqui que eu já trouxe. Doutor, e em relação a uma coisa que eu acho que muito interessa a todo mundo e que eu não posso deixar de perguntar. A cirurgia plástica se tornou mais acessível? No sentido de aquisição, custo, valores, né? A gente consegue se programar, a gente sabe que para ter acesso a tudo isso é um diferencial tamanho. A gente não encontra isso em qualquer local. Um tratamento holístico, que faz um preparatório, que tem um protocolo de segurança assistencial, né? Onde eu vou olhar exames, preparar meu corpo para passar por essa cirurgia, prevenir intercorrências, prevenir infecções, fazer todo um tratamento realmente do corpo. A gente entende que tem, obviamente, é um diferencial muito grande. E se a pessoa que está assistindo hoje quer ter acesso, mas tem um ponto de interrogação, fala, nossa, tudo isso, como que eu conseguiria, né, acessar? Tem como? Está mais acessível no sentido de conseguir se programar? Hoje o que eu vejo é o seguinte, a cirurgia plástica, com o advento das tecnologias e com as técnicas mais inovadoras, hoje ela tem um custo até mais alto. Então, a parte financeira hoje ela tem um custo até mais alto. E uma coisa que antes a gente ficava pensando, pacientes que vinham de fora do Brasil operar aqui com a gente achava que aqui era um custo mais acessível. E quando nós Não. fizemos a pesquisa, pelo contrário, hoje o Brasil tem um custo mais caro que no exterior. Sim, Mas o que que o pessoal de fora vem fazer aqui hoje com a gente? Hoje eles querem um resultado melhor e uma segurança maior. Então, o pessoal do exterior que vem operar aqui hoje com a gente é porque ele quer um resultado melhor e ele quer uma segurança também. segurança Então, clínica. na verdade, o custo hoje de uma cirurgia plástica ele ficou mais alto. Mas o que que eu vejo hoje dos pacientes é o seguinte: é a programação para o paciente fazer essa cirurgia. Uhum. Inclusive, a paciente que eu vou fazer amanhã, vou até dar depoimento dela aqui, porque me comoveu no sentido dela, assim, a programação dela. Essa paciente de amanhã, vou até contar a dor dela para vocês, porque eu achei que vale muito a pena eu falar isso para vocês. Aham. Ela era casada e ela teve filho, normal. E aí o que aconteceu? Após a gestação, ela teve a flacidez, que é a famosa pochetinha. E aí o ex-marido dela começou a botar defeito nela, até apelido naquela barriga dela. Uhum. E ela me falou assim, doutor, aquilo lá para mim eu peguei um trauma tão grande que aquilo lá me deixava com uma baixa autoestima, eu não conseguia fazer nada, não colocava uma roupa, não colocava um biquíni, acabou meu casamento por causa disso, porque eu fiquei muito, muito para baixo, com Uhum. depressão por causa disso. E eu botei uma meta na minha vida. Quando eu fizer 30 anos, eu vou realizar a minha cirurgia. Eu vou comprar minha casa, eu vou comprar meu carro, mas eu também vou me cuidar. E aí, o aniversário dela vai ser agora, domingo, dia 27, Ela se e preparou. ela se preparou e vai realizar a cirurgia amanhã. Então, ela fez uma programação durante 5 anos para estar realizando esse sonho dela. Então, hoje, o que, que eu acho que a pessoa consegue se programar Você para estar consegue se realizando, se organizar. organizar. Existem formas de pagamento hoje que a gente faz na clínica, como pagamento, a gente divide em cartão de crédito, cheque. Então, hoje a pessoa ela consegue se programar quando ela vê que ela é uma prioridade para realizar essa Para cirurgia. realizar a cirurgia.
Tem pergunta aqui, mas antes de fazer a pergunta, eu queria, ainda nessa temática aí de programar, né? De se programar, de se organizar para passar por esse momento. Você tocou num ponto aí nessa história que eu acho que é muito legal a gente destacar aqui, porque nos últimos anos, ao mesmo tempo que a temática, que é falar sobre beleza, sobre a estética, foi muito criticada em certos pontos, no sentido de, nossa, as pessoas estão exageradamente preocupadas com a estética. As pessoas estão exageradamente, né, realizando procedimentos estéticos. A gente via aí postagens de bocas enormes, né, ali até desfigurar mesmo o rosto da pessoa. Mas, em contrapartida, a gente vê também essas histórias, que são as necessidades reais, que são dores, que são pessoas que sofrem por um determinado motivo e que a cirurgia entra como solução, né? Como a realização de um sonho. Se você pudesse, de repente, até contar histórias, outras histórias, trazer, porque eu acho que a gente precisa também desmistificar que a estética desmistificar no sentido de ter esse olhar negativo, né? Ah, a estética é um exagero. Não, gente, é autocuidado também. E o autocuidado, ele traz autoestima, ele traz inúmeros benefícios, né, doutor André? Com certeza. Esse lado de falar que não precisa fazer uma cirurgia plástica, você já está muito linda, ou é muito exagerado de colocar uma prótese muito grande, muito preenchimento em lábio, porque acho que isso é mais polêmico, então Aham. isso é que traz mais ibope. Mas o que eu posso falar que é o meu dia a dia, e o que eu mais vejo é a cirurgia plástica resolvendo as dores das pacientes. Então, Uhum. o que eu mais vejo o paciente falar assim, doutor, eu não consigo botar uma roupa íntima para o meu marido. Eu não consigo me ver no espelho. Eu não consigo ir na praia botar um biquíni. Eu já recebi depoimento de paciente falando que nunca colocou um biquíni para ir na praia, porque ela tem vergonha do corpo dela. Então, hoje eu vejo a cirurgia plástica como uma solucionadora de dor das nossas pacientes. Eu Aham. não vejo que, por exemplo, por que você não comprou um carro em vez de fazer uma cirurgia plástica? Por que você não comprou uma casa? Hoje o que eu vejo os pacientes falam assim, doutor, eu vou comprar meu carro, mas eu não vou estar bem. Eu vejo o paciente falar, doutor, eu quero comprar minha caminhonete, mas eu quero estar bem na minha caminhonete. Eu quero ir Uhum. pro meu rancho, mas eu quero chegar lá no meu rancho e botar meu biquíni. Então a cirurgia plástica não vai substituir os outros itens, mas Uhum. ele vai resolver a dor dessa paciente. A paciente vai falar, doutor, chego lá, meus amigos tudo bonito, eu não tenho coragem de botar um E biquíni. autocuidado é vida também, né, Então, gente? o que eu falo hoje que a cirurgia plástica, ela consegue transformar a vida das pessoas, resgatar a sua autoimagem e o que é melhor, hoje a gente também promove saúde para o nosso paciente. Quando a Perfeito. gente fala uma visão integrativa, hoje a gente promove uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente, melhorando a parte hormonal, a parte de vitaminas. Então, Uhum. hoje a pessoa ela trabalha mais motivada, ela vai ganhar mais Tem dinheiro, um impacto, né? vai ter um impacto social muito importante na vida do paciente. Muito legal. O pessoal aqui está perguntando, ó, remodelação glútea definitiva tem risco? E se atende em Uberlândia? Sim, hoje, através da consulta presencial, a gente atendemos aqui na Unique Med Spa, então eu atendo aqui, sou o CEO da clínica. Através da consulta online, atendemos hoje pacientes do mundo inteiro. Então, hoje a consulta por videoconferência, conseguimos atender pacientes basicamente do mundo inteiro mesmo, pacientes da Austrália, Europa. Aí programa para eles E virem. aí, a gente tem um programa específico chamado Unique Travel Experience para o paciente vir estar operando aqui com a gente. Uhum. E o procedimento hoje que a gente fala que é o queridinho, né, que é a bioplastia em glúteo, hoje ele é um procedimento muito seguro, é o que a gente mais faz para modelar o glúteo dos pacientes, hoje a bioplastia. O resultado é extraordinário e pode fazer com bastante segurança, desde que seja feito com um bom profissional, material de qualidade, é um procedimento muito seguro. É porque o PMMA ele foi muito falado, né? Por ser um material definitivo e tudo mais, muitas vezes manipulado também por, enfim, diversos profissionais, então normalmente tem uma dúvida aí em relação ao uso, né? Você faz toda uma avaliação para quantidade,
Como que a pessoa tem uma noção de como que vai ficar o resultado, já que é definitivo, se ela não gostar, como que funciona isso? Então, na verdade, o PMMA, ele é muito polêmico, porque primeiro, no passado, que ele era um PMMA, que era o metatilmetacrilato, que ele era puro, então, antigamente, ele podia dar mais complicações, e era muito também confundido com silicone industrial, com Uhum. óleo mineral que era injetado, então tinha muito essa polêmica. E hoje também, principalmente em região de face, então o que que eu oriento hoje os pacientes? Eu não oriento colocar PMMA em face, nunca coloquei, não oriento colocar. Por quê? Porque a gente sabe que em face a Vai pele é ter a uma pele queda. mais fina, vai ter a queda e futuramente pode dar problema. O Uhum. PMMA, como é um material fixo, definitivo, ele tem que ser aplicado intramuscular. Então, eu oriento o paciente, ele pode colocar em coxa, pode colocar em glúteo, até mesmo peitoral, mas tem que ser feito com a técnica correta e com uma quantidade também correta e com material adequado. Então, hoje E a com um gente profissional Sim, especialista, hoje a né? gente faz uma avaliação do paciente para a gente Aham. determinar a quantidade para esse paciente. Fazemos guiado com ultrassom para ter uma segurança melhor, para não pegar vaso do paciente. Então Aham. é toda uma avaliação para esse procedimento ser bem seguro. Seguro. E o que eu falo, o resultado dele é extraordinário. Então vocês podem fazer, que vocês vão gostar muito, desde que seja feito com um bom profissional, material qualificado, o resultado ele é surpreendente. Hoje a gente não trouxe foto, mas lá na página tem bastante foto, né, pra olhar, eu tô ali olhando pra ele pra ver se trouxe, mas não trouxe, né, foto de antes e depois pra olhar, pra ver as diferenças. Eu dei uma olhada na página e achei bem legal também a diferença e o resultado Mas e pode o ver, pós-operatório, sim, né, pode ver também lá no, se você quiser colocar, pode, pra Quem, gente quem ver. tiver quiser ver no Instagram, lá no meu link no Instagram, tem na parte de salvos, né? Antes e depois de bioplastia e também de outras cirurgias plásticas lá que vocês podem estar acompanhando. Legal. A gente gosta de ver antes e depois, porque inspira muito também em relação à questão de procedimento, né? Os meninos vão colocar ali pra gente ver um antes e depois. E em relação a parte mais de cuidado holístico, uma das coisas que eu achei bem legal foi a Bruna teve aqui também, você também falou agora antes da gente entrar ao vivo, sobre os cuidados que vocês têm na clínica em relação ao relaxamento, né? Parece que tem todo um spa, um negócio que você faz ali para deixar o paciente bem tranquilo, relaxado. Depois no pós-operatório tem também os cuidados ali para evitar, né, com movimentar excessivamente o braço para lavar o cabelo, tem toda um suporte mesmo ali de todas as áreas, né? De áreas que a gente às vezes nem espera que vai ter ali relacionado à cirurgia plástica. Quando a pessoa vai se programar, igual a gente estava falando de programação financeira, ela, se a gente, se eu escolher, por exemplo, eu escolher fazer com vocês uma cirurgia, eu consigo ter noção desses valores, de tudo que eu vou ter acesso, do pós-operatório, é programado tudo, todos esses itens. Sim, hoje a gente fala muito da experiência do paciente. Então, a gente, além de entregar um bom resultado, um excelente, maravilhoso, a gente quer que essa experiência também seja melhor para o nosso paciente. Então, a gente pensa em todos os detalhes. Então, no Aham. nosso complexo, essa avaliação pré-operatória, a gente tem uma equipe multidisciplinar e a gente, pensando nisso, para o paciente chegar com mais tranquilidade para a cirurgia, o paciente ganha hoje um spa, que é massagem relaxante. A gente tem uma profissional que é maravilhosa, que Legal. vai fazer hoje com pedras quentes, tem o spa de vinho também para casal que não quer fazer uma cirurgia plástica, mas tem um spa lá disponível. Então, para a gente entregar hoje uma melhor experiência para o paciente, até mesmo no pós-operatório, nós temos um salão dentro do nosso complexo, que é o Vitrine da Mulher, Isso, ela porque a gente falou. sabe que a mulher ali no pós-operatório tem uma dificuldade ali para estar penteando o cabelo, e lá ela vai ganhar uma escova, então para não ter essa dificuldade de estar lavando em casa. Legal. Então, hoje nós pensamos em cada detalhe E do tudo isso está paciente incluso. e tudo isso está incluso. Então, quando o paciente passa por mim na consulta, ele vai passar para a nossa equipe da parte comercial para estar mostrando todo hoje a Nossa, questão de orçamento, a parte da cirurgia em si, de hospital, de macaquinho, anestesista, tudo. pós-operatório. E a gente tem tudo hoje dentro do nosso complexo. Então, o paciente, eu brinco que a única coisa que ele vai fazer é só levar o corpo, a gente leva tudo para a cirurgia.
cirurgia. Olha só. Então ele não precisa preocupar em comprar prótese, macaquinho. Inclusive nós temos a nossa marca própria, que é a Lux Skin, que é a parte de malharia. Então nós temos a parte hoje de meia, a Nossa, parte vocês de pensaram em tudo. macaquinho. Nós temos a parte de medicamento, de preparação para cirurgia plástica, com vitaminas, com detox, com colágeno, tudo marca própria, para a gente entregar uma maior comodidade hoje para o nosso paciente. Não, isso é muito bom, gente, porque a gente às vezes acessa aí vários locais de pesquisa para poder entender, nossa, quanto será que isso, né, de valor que eu vou ter que investir para ter acesso a esse benefício. E aí você pesquisa a cirurgia, aí você pesquisa o profissional do pós separado, aí você pesquisa o macaquinho, aí você pesquisa o material. Então, assim, você tem que sair fazendo várias pesquisas. E lá já vai ter o acesso de ponta a ponta tudo que você vai precisar. Sim, depois que o paciente passa com uma avaliação comigo e a gente vai estabelecer ali o protocolo para ela, a cirurgia, ela já vai ter toda a noção do investimento que ela vai fazer, já ali mesmo após a consulta. Consegue se programar. Sensacional, gente, eu adorei. Adorei, acho que eu já vou programar a minha. Ah, será uma honra para a gente. Olha, doutora André, acho que dúvidas sanadas. Se você tiver, acho que de repente alguma consideração, fico muito, muito à vontade, mas assim, eu tenho ficado muito feliz, muito orgulhosa dos profissionais que a gente tem recepcionado aqui no podcast. São realmente pessoas que vêm investindo em experiência do cliente, né? Acho que a questão da experiência do cliente vem agregando muito também essa forma de enxergar os negócios, de entregar o melhor. E eu fico muito encantada em saber que tem todo esse foco em segurança clínica, né? Quando você conta pra gente, olha, me formei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz a minha residência na Universidade Federal de Uberlândia, fui para o Albert Einstein, fui para o Ivo Pitangui, fui fazer as melhores formações, residência, né? E ficar ali, ganhar experiência, depois, enfim, tem toda uma trajetória clínica, porque isso importa muito, eu acho que é o que mais importa em primeiro lugar. E além disso, ter todo esse aparato para dar o suporte para o paciente, né? Vem de encontro ao propósito do podcast. Qual que é o propósito nosso aqui do podcast? É trazer empresas que servem as pessoas, que não funcionam só pensando no financeiro. Obviamente que a gente vai ter retorno, né? Mas falar de saúde tem um propósito, tem que ter um propósito também muito bonito por trás. E eu encontrei isso, eu conheci vocês, né, através de um evento, e encontrei isso no olhar da Bruna, no seu, e fico muito feliz de vocês terem essa preocupação com a pessoa, né? Esse olhar para o ser humano, para o paciente como uma pessoa que vai ali para realizar um sonho. Então, parabéns mesmo. E que a gente consiga ganhar muito mais aí, né? De que vocês cresçam, prosperem, uma família muito maravilhosa. E sejam muito bem-vindos sempre. Quando quiser voltar, muito obrigada. Ah, obrigado pelas palavras. Gostei muito aqui de participar do podcast, de contribuir um pouco sobre aí, o mundo da cirurgia plástica. E o que eu quero dizer é o seguinte: hoje o que a gente entrega não foi construído em um ano, é toda uma trajetória de mais de 20 anos. Então, quando eu me dediquei a fazer medicina, eu já queria cirurgia plástica. Então, eu já queria entregar já o melhor para o meu paciente. Então, pensando nisso, eu já quis fazer as melhores formações possíveis do Brasil e do mundo, pensando sempre em entregar o melhor para o meu paciente. Quando a gente fala hoje em questão financeira, eu acho que a questão financeira é a consequência, Isso não mesmo. é o principal. Hoje, o que eu penso sempre é entregar o melhor para o meu paciente e da melhor forma possível. Todo mundo sabe que entra lá, a gente vai atender essa pessoa da melhor É forma possível e verdade. vai fazer de tudo também para ela sair lá melhor do que entrou. Sim. Porque eu acho que o objetivo da cirurgia plástica, ela é transformar a vida daquela pessoa na melhor versão dela, é realizar a ação de um sonho. Uhum. Então, ali eu atendo o paciente da melhor forma possível e pensando que seja a melhor experiência para ele. Por isso que a gente pensa hoje em todos os detalhes do nosso paciente. E o meu objetivo é cada vez mais transformar a vida das pessoas através da cirurgia plástica. Por isso que sempre a gente tenta trazer o que há de mais moderno, mais tecnológico, trazer mais conhecimento, sempre pensando no nosso paciente. Que legal. Muito obrigada.
Obrigado a você. Adorei. Foi muito bom. Obrigado. Terminou? Fechou? Caio? Ai, porque às Fechou. vezes ele